Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então hoje fazer aí mais uma aula da frente 1, tá bom? Caderno 2. Então, na aula de hoje nós vamos fazer o módulo 29, começa lá na página 36. Nessa aula nós vamos estudar probabilidade. Então, a partir do módulo 29, na verdade, nós vamos estudar probabilidade, as definições de probabilidade e daqui para frente os eventos, né, que podem ocorrer com probabilidade. Então, a probabilidade, gente, quando a gente estuda a probabilidade, nós vamos estudar as chances de ocorrer um determinado evento em um experimento qualquer. Para isso, nós temos algumas definições, né? Primeiro, o ponto amostral é qualquer um dos resultados possíveis. Então, por exemplo, eu vou lançar um dado. Quando eu lanço o dado, pode sair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Cada um desses elementos é um ponto amostral. Então, o 2 é um ponto amostral, o 5 é um ponto amostral, tá bom? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, todos esses resultados juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o espaço amostral nesse evento. O evento é qualquer subconjunto de espaço amostral, ou seja, uma parte do espaço amostral. Então, eu falo para você que eu quero saber a probabilidade de ocorrer um número ímpar. Então, um número ímpar é um evento ímpar, né? Então, o que a gente tem como número ímpar aqui? 1, 3 e o 5, tá? Então, o evento ímpar, eu tenho esses elementos para que esse evento possa ocorrer. N de S nós vamos considerar como o número de elementos do espaço amostral. E N de A é o número de elementos de A, do evento A, né? No caso, N de A é o número de casos favoráveis aí para que o evento aconteça. A probabilidade, então, de ocorrer esse evento, a gente chama de P de A, a probabilidade de ocorrer o evento A, é igual ao quociente, né? Igual à razão entre o número de elementos de A, que é o número de casos favoráveis para que o evento aconteça, dividido pelo número de elementos de S, que é o número de elementos no total do espaço amostral. Bom, vamos fazer aí alguns exemplos sobre isso. Então, o primeiro exemplo. Na experiência de jogar um dado honesto de 6 faces numeradas, de 1 a 6, temos o ponto amostral é qualquer uma das faces. O espaço amostral são os números que podem sair. Então, 1, 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. N de S, que é o número de elementos do espaço amostral, é igual a 6. Nós temos 6 elementos aqui nesse evento. O evento número ímpar. Então, eu quero saber qual a probabilidade de sair um número ímpar. Então, o evento número ímpar, quais são os casos favoráveis para que esse evento aconteça? É o número 1, o número 3 e o número do 5. Como que nós calculamos, então, a probabilidade? A probabilidade de obter um número ímpar, ela é igual ao número de casos favoráveis, que eu tenho 3 aqui, pelo número total no espaço amostral, que é 6. Então, a probabilidade de acontecer um número ímpar é 3 em 6. Essa probabilidade a gente pode escrever em fração, em número decimal ou até mesmo em porcentagem. Em fração a gente deixa representado geralmente na forma de fração irredutível, né? Que é a fração simplificada. Então, dividindo em cima e embaixo por 3, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, a probabilidade é igual a 1 sobre 2. Pensando em outro evento, né? Qual a probabilidade de sair um número menor que 3? Então, um número menor que 3 no dado. Eu tenho 1 e o 2. Então, a probabilidade, o número de casos favoráveis, no caso aqui, são dois elementos favoráveis para que o evento aconteça. Então, qual é a probabilidade de sair um número menor que 3? É 2 em 6. Simplificando, é 1 sobre 3, 1/3. Como eu falei, a gente pode deixar na forma de fração, ou na forma de número decimal, ou na forma de porcentagem. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, eu posso escrever 1/2 como sendo em decimal, é só você dividir os de cima pelo de baixo.
1 dividido por 2, 0,5. Então, eu posso escrever a probabilidade como sendo 0,5. Ou em porcentagem. Para colocar em porcentagem, você multiplica o número de cima por 100 e divide pelo de baixo. Então, eu faço 1 vezes 100, que é 100, dividido por 2, 50. Então, a probabilidade aqui nesse caso é igual a 50%. Então, eu posso dizer que a probabilidade é 1/2, ou 0,5, ou 50%. Nesse caso aqui, é 1/3, ou em número decimal, 0,33. Não vai dar exato, aqui vai dar uma dízima, tá? Dividindo 1 por 3. Ou em porcentagem, 1 vezes 100 dá 100, dividido por 3, 33,33%. Então, aqui nós temos as representações em fração, em número decimal e em porcentagem. Lembrando que uma probabilidade, ela vai ser sempre um número que varia entre 0 e 1. Ela nunca é menor que 0, tá? A probabilidade é no mínimo 0. E nunca é maior que 1. Então, a probabilidade pode ser no máximo 1. Pode ver, aqui deu 0,5, aqui 0,33. Então, sempre vai ser um número variando entre 0 e 1. Certinho, pessoal? Vamos, então, fazer os exercícios desse módulo, tá? Então, lá nos exercícios do módulo 29, jogando-se ao acaso um dado honesto de 6 faces numeradas de 1 a 6 e lê-se o número da face voltada para cima. Calcular a probabilidade de obter. Item A, o número 1. Então, se eu estou lançando um dado, pessoal, primeiro eu vou escrever aqui meu espaço amostral. Não é necessário vocês ficarem descrevendo o espaço amostral, tá? Vou fazer só nesse porque é o primeiro exercício. Qual é o espaço amostral lançando um dado? Pode sair o número 1, ou o número 2, ou o 3, ou 4, ou 5, ou 6. Calculando as probabilidades. Qual a probabilidade de sair o número 1? Nesse espaço amostral só aparece uma vez o número 1. Então, eu só tenho um caso favorável. Qual a probabilidade, então? 1 num total de 6 elementos, que é o número total no espaço amostral. Então, a probabilidade 1 em 6, 1/6. Item B. Qual a probabilidade de sair um número par? Como número par, nós temos o 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 elementos favoráveis para que esse evento aconteça. Sendo assim, a probabilidade é igual a 3 em 6. 3 em 6 eu posso simplificar a fração um pouquinho. Dividindo tudo por 3 é 1/2. Então, item B, probabilidade de sair um número par é igual a 1/2. Item C. Qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Maior que 4, temos aqui o 5 e o 6. Então, temos 2 casos, 2 elementos que são favoráveis para que o evento aconteça. Então, a probabilidade é igual a 2 em 6. 2 em 6 também dá para simplificar aí dividindo por 2. 1/3. Então, item C, a probabilidade é 1/3. Item D. Qual a probabilidade de sair um número menor que 7? Quais números desses são menores que 7? Todos, né? 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, nós temos 6 casos favoráveis, em um total de 6. 6 em 6, simplificando, é igual a 1. Então, essa probabilidade deu igual a 1. Como eu falei para vocês agora há pouco, 1 é o valor máximo para uma probabilidade. Quando acontece de uma probabilidade ser igual a 1, a gente diz que esse evento é chamado de um evento certo. É certeza que vai acontecer esse evento, ou seja, obviamente se eu jogar um dado, é certeza que vai ser um número menor que 7, porque todos os números são menores que 7.
Então, 1 é um valor máximo para a porcentagem, para a probabilidade, tá? Se eu colocar em porcentagem esse número, 1 vezes 100 dá 100, dividido por 1, 100. Ou seja, é 100%. 100% é o máximo para uma probabilidade. Item E. Qual a probabilidade de sair um número maior que 6? Quantos números maiores que 6 nós temos no dado? Nenhum. Então, tenho 0 num total de 6. Isso é igual a 0. Quando uma probabilidade dá 0, como eu falei para vocês, 0 é o valor mínimo. Então, a gente diz que esse evento ele é impossível. Ou seja, se eu lançar um dado, não vai sair um número menor que 7, não vai ser um número maior que 6, né? Não, porque não tem nenhum número maior que 6 no dado. Então, esse é um evento impossível. Certinho, gente? Bom, dá uma pausinha aqui no vídeo e façam uns exercícios sozinhos aí na apostila de vocês, tá? Aí nós continuamos. Bom, vamos continuar aqui para o exercício 2. Numa central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, pessoal, para esse caso, um exercício do Enem, ele é bem tranquilo de fazer, tá? Senhas numeradas de 1 a 100. Então, quer dizer que tem um total de 100 senhas, né? Se eu tenho senhas numeradas de 1 a 100, no total eu tenho 100 senhas. Qual a probabilidade de ser sorteado um número de 1 a 20? De 1 a 20 eu tenho 20 números, então o número de casos favoráveis é igual a 20. Desse modo, qual a probabilidade? 20 em um total de 100, né? Pois são 20 números favoráveis entre os 100 números possíveis. Nesse caso aqui, no exercício do Enem, eles nem simplificaram, então ficou bem simples mesmo de resolver, tá? Então, a probabilidade para esse caso é 20 em 100. Continuando, então, para o exercício 3, ele fala que dados do IPEA revelaram que no biênio de 2004 a 2005, nas rodovias federais, os atropelamentos com morte ocuparam o segundo lugar no ranking de mortalidade por acidente. A cada 34 atropelamentos, ocorreram 10 mortes. Então, ele fala que são 10 mortes em um total de 34 atropelamentos. Cerca de 4.000 atropelamentos por ano, 1 a cada 2 horas, aproximadamente. De acordo com os dados, se for escolhido aleatoriamente para a investigação mais detalhada um dos atropelamentos ocorridos nesse biênio, a probabilidade de ter sido um atropelamento sem morte é... Então, ele fala aqui, gente, que a cada 34, 10 são mortes. Então, quantos casos são atropelamentos sem mortes? É a diferença. Se a cada 34, 10 são mortes, então os atropelamentos sem mortes vai ser igual 34 menos 10. 24. Então, para esse caso, o número de casos favoráveis é 24 em um total de 34. Sendo assim, a probabilidade vai ser 24 em 34. 24 em 34, simplificando e dividindo tudo por 2, vai dar 12 17avos. 12 17avos é a alternativa E. Então, para o exercício 3, a alternativa E. Certinho? Vamos lá para o próximo exercício, que é o exercício 4. São lançados 2 dados honestos com faces numeradas de 1 a 6. Então, são 2 dados lançados simultaneamente, 2 dados que eu vou lançar ao mesmo tempo. Qual é o espaço amostral dessa experiência? Então, o espaço amostral dessa experiência, gente, vão ser todas as combinações possíveis
de resultados com esses dois dados. Então, por exemplo, pode sair 2 em um dado e 3 no outro. Então, 2 e 3 é uma combinação. Pode sair 1 no primeiro dado e 5 no outro. Então, 1 e 5 também é um caso. Para colocar todos os casos, vocês vão preencher aí na apostila essa tabela. Então, nessa tabela eu tenho aqui o primeiro dado, 1 a 6, e o segundo, de 1 a 6. O espaço amostral pode ter 1 com 1, o 2 com 1, o 3 com 1, o 4 com 1, e assim por diante. Posso ter o 3 com o 4, o 5 com o 6, tá? Então, aqui nós temos todos os casos que podem ocorrer aí, lançando dois dados, tá? Todas as combinações possíveis. Sendo assim, nós temos um total de 36 combinações aqui, tá? Porque são 6 por 6, 36 combinações. Item B. Qual a probabilidade de que a soma obtida seja 10? Então, em quais casos aqui a gente vai ter uma soma 10? Vamos ver. Então, vamos pensar no mais fácil aqui. 5 com 5, a soma dá 10. 6 e 4, a soma dá 10. 4 e 6, a soma dá 10. Então, só temos esses 3 casos, tá? Esse e esse. Então, são 3 casos favoráveis, em um total de 36. Sendo assim, a probabilidade é 3 em 36. 3 em 36, eu simplifico, aí dividindo tudo por 3. Dividiu por 3, então, dá 1. 36 por 3, 12. Então, a probabilidade é 1/12. Item C. Qual a probabilidade de obter dois números iguais? Vamos ver onde a gente tem dois números iguais aqui, ó. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Então, eu tenho 6 casos em que pode aparecer dois números iguais. 6 casos em um total de 36. Sendo assim, a probabilidade, então, é 6 de 36. 6 de 36, simplificando e dividindo tudo por 6, é igual a 1/6. Então, para o item C, a probabilidade é igual a 1/6. Certinho, gente? Então, façam aí o exercício na apostila de vocês, tá bom? Para a gente poder continuar para o próximo. Vamos lá, então, para o exercício 5. Aqui também do Enem, ele diz que José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, os quais, em cada uma das seis faces, há um número de 1 a 6, um dado normal. O José acredita que após jogar seus dados, os números das faces voltadas vão lhe dar uma soma igual a 7. O Paulo, então, ó, o José acha que tem soma 7. O Paulo acha que vai ter soma igual a 4. E o Antônio acha que a soma vai ser igual a 8. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar? Então, vamos ver primeiro, gente. O José acha que a soma vai ser igual a 7. Consulta a tabela do exercício anterior. Vamos ver qual que tem soma 7. Tem que ser essa diagonal aqui, ó. 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5 e 1, 6. Essa diagonal inteira tem soma 7. Quantos casos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o José tem 6 chances, tá? Então, o José tem 6 possibilidades aí para formar a soma 7. Depois nós vamos para o Paulo. O Paulo acredita que a soma vai ser 4. Então, voltando aqui na tabela, vamos ver em qual caso temos soma 4. Então, eu tenho aqui 3 e 1, 2 e 2, 1 e 3. Tenho só 3 casos. Então, para o caso do Paulo, que ele quer soma 4, nós temos só 3 possibilidades. Então, para o Paulo, temos só 3 possibilidades para formar a soma 4. O Antônio, ele quer que a soma seja igual a 8. Consultando a tabelinha, soma igual a 8
Vamos ver em qual que tem. Aqui, ó, nessa diagonal. Então, é 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 casos. Então, para o Antônio, existem 5 possibilidades de formar a soma 8. Sendo assim, o que tem maior probabilidade de ganhar é o José, porque para o José tem 6 possibilidades. Isso está definido aqui na alternativa D. Então, o José tem maior probabilidade de ganhar, já que tem 6 possibilidades para formar a sua soma. 5 possibilidades para Antônio, tá certo? E 3 possibilidades para a soma de Paulo. Então, alternativa final D. Certinho? Então, pessoal? Bom, para essa aula, então, é isso. Não esqueçam de acessar o link lá do Google Formulários para registrar a presença de vocês. Qualquer dúvida podem enviar para mim ou para a Fabiola, tá? O e-mail da Fabiola está aqui, o meu e-mail também eu já passei para vocês. Então, façam aí os exercícios da aula direitinho e por hoje é só, tá bom? Tchau, tchau, beijos e até mais.